Não, eu não fui abduzida e eu também não comecei a ver aura da galera aí no trem, no metrô, no ônibus. Nada disso. Muito prazer, meu nome é Fabi Gomes, uma sagitariana raiz em busca da espiritualidade, iniciando o seu primeiro vídeo aqui no YouTube. Esse vídeo para explicar como eu conheci de fato a espiritualidade, como eu me tornei espiritualista, que é um processo e vocês vão entender. Eu fui criada com vários tipos de práticas e rituais e dogmas de várias religiões juntas. Não entendia nada sobre vibração, isso nem passava pela minha cabeça, eu não sabia. Vibrar para mim era coisa de celular e estava tudo certo. Minha mãe era católica, meu pai também. Casei na igreja católica, inclusive me casei na mesma igreja que minha mãe casou. Mas também dentro desse ambiente, minha mãe fazia defumação, a minha mãe nos levava para a rezadeira. Eu fiz primeira comunhão, eu e meus irmãos fizemos, né? O único que se tornou mesmo praticante do catolicismo é o meu irmão mais velho, que ele fez o crisma e etc. Porém, quando eu passava férias na casa de primos e parentes, eu ia para Universal, porque na casa da minha bisa ela era da Igreja Universal, então eu passava férias lá e em um dado momento nós tínhamos que ir, né? Criança, não tem querer, nós íamos para a igreja junto com ela. Dentro desta mesma casa, o filho dela era candomblessista. E da mesma maneira que a gente ia com ela para a igreja, a gente ia para o candomblé visitar da mesma maneira. Então eu cresci nesse ambiente onde tantas informações se misturavam e até então, na infância, eu não tenho realmente que entender muita coisa. A gente não entendia de prática nenhuma e a gente só ia. A gente cresce, a gente observa mais, a gente entende mais de algumas coisas. Até mesmo tendo um outro olhar, uma outra visão, me aproximando mais até da minha mãe, que era a pessoa que eu tinha a maior referência. Então ali ela ensinava pra gente, né, sobre o porquê a gente tomava banho de erva, o porquê era feito a defumação dentro de casa, né? Tudo isso era explicado assim de forma superficial, mas eu passei a entender e a aceitar de forma tranquila. Entendi que aquilo não fazia mal, fazia bem, ela estava tendo os cuidados dela conosco, com a casa, e isso foi indo de forma natural. Estava meio que sentindo falta, já estava trabalhando, né? Trabalhava. O meu ex-patrão era evangélico, ele me presenteou com uma Bíblia e eu comecei a frequentar a igreja evangélica. Ali também foi algo que eu estava já percebendo que também não era aquilo. No catolicismo eu não me encontrei porque aquelas práticas todas religiosas, aquilo não me deixava confortável. Ir à missa todo domingo não era confortável. A igreja evangélica também se tornou algo também meio vago, não estava confortável. A única religião que eu não ia mesmo assim com prática, igual eu fui para a igreja católica e como eu fui para a igreja evangélica, foram as religiões de matrizes africanas. Não tinha um segmento, eu não visitava uma casa, né? Era algo mais complexo, até mesmo dentro da minha própria casa, eu dizer que ia ou para um bando ou para um candomblé, então isso não era algo possível na época. E dali eu fui construindo algumas informações e uma coisa que eu cultuo até hoje aliás, que eu não cultuo, né? É não adorar nenhum tipo de imagem. Imagem para mim era algo que não me deixava confortável de estar ali presente com uma imagem mesmo, sabe? Uma estátua, seja lá o que fosse. Não me deixava confortável, nem quadro, nem nada disso. Não me sinto confortável até hoje
com essa prática. Só com o tempo passando que eu fui absorvendo alguma coisa sobre espiritualidade. Mas não estava nada concreto, não tinha nada muito objetivo quanto a isso, porque eu não me encontrava em nenhum lugar. Então não tinha certeza para onde que eu tinha que ir. Não estava mais em busca de nada, só estava mesmo tentando respirar, vamos colocar dessa forma. Eu sou formada em ciências biológicas, o que é uma contradição, né? Porque a ciência tenta explicar como surgiu o mundo, seres vivos e etc. Até este momento, tudo ainda era um paradigma. Eu ainda olho, na verdade, a biologia como uma oportunidade de aprendizado. Assim como a espiritualidade também é uma oportunidade de aprendizado. Mas todo mundo sabe que ciência e espiritualidade e religião têm conflitos até hoje. Dentro de sala de aula já era um conflito, porque tinham pessoas religiosas dentro de sala de aula e tudo virava um contexto, virava um debate. E isso ali foi me trazendo informação. Eu não levantava bandeira para nenhum dos lados, mas eu sempre fiquei observando tudo acontecendo, mas de forma muito natural. O que me encantou na biologia foi essa teoria de Charles Darwin. Então ali tudo foi meio que acrescentando mais as situações. Foi nessa mesma época que eu comecei a sentir coisas. Isso é o que é mais inusitado no meio dessa história toda. Eu acho que eu me tornei espiritualista a partir do momento que eu tive consciência de que eu, pessoa, tenho uma energia. Na época eu não determinava dessa forma, né? Eu não usava esse termo energia e nem vibração, mas eu entendia que quando eu chegava em certos locais, tinha algo diferente. Eu me sentia diferente. A energia daquela pessoa me afetava de alguma maneira, mas de forma alguma eu tinha noção do que era aquilo. E não sabia o que fazer. Não sabia mesmo o que fazer. Mas aquilo foi acrescentando também na minha vida de alguma forma intuitiva. Minha mãe na época também me ajudou muito quanto a isso, porque eu conversava muito com ela e ela tentava me explicar que essas coisas acontecem mesmo, que de fato eu precisava me encontrar, eu precisava de alguma maneira acreditar em algo, crer em algo. Foi que eu tentei mais me aproximar do tarô, no caso, entender a parte astrológica da minha vida. Por isso que eu tenho essa ligação muito forte com o meu signo. É o bordão, né? Meu bordão, eu uso a Sagitariana Raiz porque eu tenho uma ligação muito forte. Ali, de fato, começou uma iniciação para alguma coisa. E como a astrologia não tem muitos apegos a imagens, foi ali que eu me encontrei de verdade. Então, de fato, começou com a astrologia. Eu fazia leitura de signo, né? Antigamente tinha muitas revistas, a gente procurava significados, e depois com a internet isso ficou mais amplo, mais fácil. Hoje em dia você pode fazer um mapa astral. Então eu fiz de um tudo para ali estar me encontrando de alguma maneira, e foi onde eu me senti confortável. A astrologia abre um leque imenso de tudo que você pode compreender do universo. E o termo energia se tornou mais fácil para mim falar, aceitar, adquirir, amplificar essa abordagem sobre energia e sobre entender que a minha energia influencia as pessoas e as pessoas influenciam a minha energia. Então eu posso dizer que a espiritualidade se iniciou ali, nesse momento. Como tudo na espiritualidade é complexo, se tornando algo bem maior, algo bem mais complexo mesmo, né? Não tem outra palavra.
foi quando eu conheci a física quântica através de uma amiga que também é espiritualista, conversando. Na verdade, eu conheci o termo ressonância magnética. E eu procurei, falei assim, o que é ressonância magnética? Achei o nome Hélio Couto. Conversando com uma amiga, ela já tinha conhecido esse termo, já conhecia Hélio Couto. E ela falou para mim, nossa, minha mãe conhece, ela fala comigo sobre isso, pesquisa o Hélio, estuda, assiste às palestras dele. É aí que eu conheci a física quântica. Através de uma conversa com uma amiga, através de uma leitura de abertura de tarô, onde a Isabelle Warren, eu assisto a leitura dela toda semana, e ela fala sobre ressonância magnética. Ela fez ressonância harmônica com Hélio Couto, então eu conheci a física quântica nesse momento. É uma informação lá de trás, né? A astrologia, na minha adolescência, me trouxe até hoje esse encontro com Hélio Couto, com física quântica, que se aproxima o quê? Da biologia. Então tudo vai se encaixando, tudo vai se tornando mais conhecido, né? Eu fico num ambiente que tudo vai, as peças vão fazendo sentido ali na minha construção com espiritualidade. Hoje eu tenho a espiritualidade como uma base muito importante como ser humano. Porque eu consegui filtrar, eu consegui pegar informações ao longo desse tempo e fui eliminando coisas e fui continuando coisas que fazem sentido. Então hoje eu sim tomo banho de ervas, hoje sim eu faço defumação na minha casa, minhas pedrinhas, meus incensos, plantas, tudo que é relacionado à energia, equilíbrio energético, onde eu consigo me energizar, é onde eu encontro o meu equilíbrio. Então, espiritualidade para mim tem a ver com construção, com tudo aquilo que eu afirmo que seja bom para mim, que seja bom para quem está próximo a mim. A física quântica fala disso, fala sobre as novas, de infinitas possibilidades, de que nós somos observadores e podemos mudar a nossa realidade. E essas práticas me confortam, essas práticas me trazem equilíbrio emocional, espiritual. Tudo que é relacionado à energia hoje me completa e torna quem eu sou, de fato. A qualidade é um assunto polêmico, um assunto de abordagem complicada, né? É um tabu para alguns, mas libertador para outros. Religião e espiritualidade sempre tiveram em conflito. Não sei se um dia isso se tornará possível, né? De encontrarem a verdade de tudo que acontece, de todos os acontecimentos. Porque existe sim uma verdade. Hoje, de fato, religião não é algo que eu tenho como verdade. Eu não pratico dogmas religiosos. Eu pratico aquilo que eu aceito energeticamente na minha vida, que faça sentido, que eu encontre conhecimento interior primeiro, para depois eu levar isso para fora. Foi assim que eu comecei, foi assim que as peças foram se encaixando. Esse vídeo é só um apanhadozinho de tudo aquilo que me transformou na Fabi Gomes, na Fabi Sagitariana, na Fabi que quer falar sobre espiritualidade de uma forma mais leve, de uma forma até debochada e irreverente. Aí é com vocês. Como vai ressoar para vocês? Mas eu queria muito que vocês curtissem esse vídeo, que assistissem, que comentassem aqui embaixo. Vocês têm alguma forma de fazer um movimento espiritual? Se vocês têm essa visão de mundo que a espiritualidade pode sim ser algo libertador para a vida de vocês, e se vocês não forem também, se forem religiosos, porque uma coisa também não impede a outra, mas que vocês comentassem aqui embaixo,
que vocês acham dessa história de espiritualidade, se vocês estão no caminho, se vocês ainda estão perdidos. Ter a consciência de quem se é. Isso eu quero deixar um recado aqui para vocês. Tenham consciência de quem se é, pois tudo se torna mais simples, mais leve, depois que você descobre quem se é.